Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Legend Podcast. Este podcast que é relacionado a empreendedorismo, educação financeira, desenvolvimento pessoal, enfim, vamos falar um pouco de tudo que envolve uma sociedade. E hoje, como primeiro episódio desse podcast, tenho um convidado super especial. Chama-se o Senni Selemani, é mestre em psicopedagogia, fez licenciatura em sociologia, né? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que ele já vai dar a introdução sozinho. E é isso aí, meu irmão, fica à vontade, apresente-se. Essa é uma conversa, não é uma entrevista, é simplesmente uma conversa na qual quero sugar o seu conhecimento em relação ao que vamos estar aqui em torno de conversar, que é a dislexia, já adianto a dislexia, né? Então apresente-se aí, meu irmão, fica à vontade. Boa noite. Obrigado por ser o primeiro convidado neste canal. O Senni Selemani Ali Rashid. Sou especialista em psicopedagogia, em aprendizagem. Exatamente. Vamos falar sobre a dislexia. Dizer que a dislexia é um transtorno de aprendizagem. Existem dificuldades de aprendizagem, mas também existem transtornos de aprendizagem. Então, a dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta o processo de decodificação dos códigos no momento da leitura e escrita. Ou seja, como sendo um transtorno de aprendizagem, vão existir alterações ao nível da estrutura e cérebro da criança que vão afetar no momento da leitura e escrita, mas também pode ter uma causa genética. Ok, então só para deixar claro, ver se eu percebi aqui. A dislexia é um transtorno que afeta o ser humano comum, mas nota-se logo na infância, que é a dificuldade de leitura e escrita. Sim. Então, sendo um transtorno que afeta a leitura e escrita, como é que se manifesta, assim? Como é que a gente pode notar, assim, né? A princípio, podemos não ter um diagnóstico conclusivo, mas como é que a gente pode interpretar logo de primeira, assim? A dislexia... Começar a desconfiar, né? Começar a desconfiar. A dislexia ela vai aparecer, por exemplo, nos 3 a 4 anos de idade. Okay. Quando a criança começar a frequentar a escolinha. Vamos notar as primeiras características da dislexia nessa faixa etária. Na escolinha. A escolinha é para ficar claro, nós em Moçambique falamos escolinha, né? Mas as pessoas de Angola, Brasil, conhecem como pré... Como ensino infantil. Infantil, pré-escolar. Pré-escolar, ensino pré-escolar. Aqui em Moçambique nós chamamos de escolinha. Exatamente. Então na escolinha, uma linguagem nossa, escolinha, a criança vai começar a apresentar certas características da dislexia. Como, por exemplo, dificuldade em perceber rimas, dificuldade em perceber cânticos, dificuldades em perceber ritmo, dificuldades em identificar objetos, problemas na fala. Ela vai ter problemas na fala. Então, se a criança começar a apresentar essas características na escolinha, podem ser um dos indícios da dislexia. Ok. Então, para pais de encarregados ou as pessoas responsáveis que têm um filho ali, uma criança dessa faixa etária dos 0, 1, 2, 3 até quase 5, né? Dos 2? Dos 2, não 0. Dos 2, 3, 4, 5 anos. 0 parece que já começa a falar e tal. Não tem como enxergar isso logo com 0 anos. Então, dos 2 aos 5 anos. Aos 5 anos. Ao nosso contexto aqui em Moçambique, como nas escolinhas, podemos pôr nossas crianças a partir dos 3 anos. Dos 3 aos 4 anos. Então, no nosso contexto, vai partir dessa faixa etária, dos 3, 4 anos, ela vai começar a apresentar essas características na escolinha. Ok. Agora, caso aquela, porque nós bem sabemos a nossa realidade aqui, que nem toda a gente vai frequentar, a maior parte da população moçambicana, posso assim dizer. Sim. Apesar que não sejam estatísticas assim que eu tenho conhecimento, mas vou arriscar dizer porque é uma realidade que eu noto. A maior parte das pessoas, das famílias aqui, os seus filhos não frequentam para a escolinha, vão diretamente para a escola. Com os seus 6, 7 anos. Então outros vão com 8 até. Sim. Então, para esses pais, como é que eles podem fazer para conseguir identificar a tempo e hora, uma vez que já não frequentam para escolinhas e tal?
Porque na escolinha a pessoa vai para lá, a criança vai para lá para aprender. Então nesse momento é que começa a notar. Agora aqueles pais não têm tempo de... não tem condições de pôr na pré-escolinha e não tem tempo aí por cima de estimular a criança aquela fase ali para poder ao mesmo tempo também conseguir ver se ela tem problemas e tal, preparar a criança para a escola, né? Como é que tu vês essa situação? Para o nosso contexto, né? Como se não estou em erro, quase 85% da população dificilmente leva as crianças para o ensino pré-escolar. É um fato. Vamos a falar as escolinhas, né? Lá em casa, as crianças podem apresentar algumas características da dislexia, né? Podemos ver as crianças com dificuldades na fala, por exemplo, e também quando estamos a fazer algumas brincadeiras, desenhar com as crianças, o desenho não vai ser regrado, vão desenhar de uma forma diferente. Então, se a criança apresentar essas características, já pode ser um dos sintomas da dislexia. Uma das características da dislexia. Ela não vai conseguir rimar. Por exemplo, em casa também nós brincamos com a criança. Por exemplo, papá, gato, rato, pato. Então, a criança não vai conseguir acompanhar essa rima. Vai mostrar dificuldades em acompanhar essa rima quando a gente está a brincar com ela, de cantar. Ela vai começar a ter dificuldades em acompanhar a música, o refrão, por exemplo, a rima na música. Vai ter dificuldades em rimar. Mas agora, esse transtorno, ele tem cura? Tem cura? A dislexia não tem cura, mas ela pode ser combatida. Como sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, ela não tem cura, só pode ser combatida. Ok. Agora, voltando ao que estavas a referir aqui, é importante então que nós pais, então, os responsáveis, criemos tempo, porque, sabes como é que é? Século XXI, toda a gente está na correria. Está a ver? Até os mais novos, faculdade para cá, escola para lá, então... pode não estar a ver esse tempo, ou ver essa negligência nessa idade aí, pré-escolar. Então é preciso a gente ter pelo menos um contato aí para poder facilitar a criança. Porque pelo que eu percebi, essa dislexia, esse transtorno, se não for identificado a hora a tempo, pode criar vários atrasos no aprendizado da criança. Né? As crianças que são conotadas como burras, que não entendem, por vezes podem sofrer de dislexia pelos sintomas que tu me disseste aqui. Mas nem sempre é. Nem sempre é. Então como é que podemos fazer o diagnóstico? Para a gente já ter a certeza. Eu posso enxergar na minha criança que ele tem dificuldades na leitura, na escrita, mas como é que eu posso ter um diagnóstico conclusivo? Que de fato ela tem e assim começar com o acompanhamento. Para fazer o diagnóstico da dislexia, primeiro vamos ter essas indicações através da família, através do professor também, né? O professor pode falar para a família que estamos a notar que o teu filho está a apresentar características assim. Mas você como estudante, só para proceder essa parte, tu achas que os professores mesmo têm, para nós aqui nas escolas, ou... Não sei, depois a gente sai das escolas. Acha que existe esse ambiente em que o professor lá tem um especialista na instituição que ele possa reportar sobre essas características dos seus alunos? Ou é uma suposição que estamos a pôr? Assim, mas aqui nós temos a realidade. Na nossa realidade tem sido muito diferente porque no meu tempo de escola, por exemplo, não tive essa oportunidade. Professores que notavam que a criança X tem dificuldade X e acompanhavam para um especialista para poder fazer o acompanhamento daquela criança. Estou em crer que até agora podem existir, mas devem ser poucas escolas que podem ter especialistas. Talvez do ensino privado. O privado podem ter, mas as públicas que albergam a maior parte da população escolar, por exemplo, crianças, tem sido muito difícil encontrar um especialista ou professores que, quando vem a dificuldade da criança, a dificuldade para nós é a criança não sabe ler, não sabe escrever, então é burra. Então não existem crianças burras. Então, professores com a capacidade de dizer, chamarem a família
dizer, epá, teu filho está-me a apresentar dificuldade X, Sim, dificuldade X, dificuldade X, ela não consegue ler, não consegue juntar as palavras, não consegue juntar as letras, não consegue identificar os objetos quando estamos a fazer as brincadeiras para ela identificar, não consegue. Então, mesmo com metodologia X, ela não está a conseguir. Então, ou encaminhar para um especialista. Estamos a notar que teu filho não consegue xixi. Tem um especialista que pode atender a sua filha para vermos o que é. Não existe. Não estou a dizer que não existe assim, não, mas não tenho visto acontecer esse tipo de coisa. Eu também não tenho notado. Só para você ter noção, só esse tema que para mim é uma novidade. Né? Mas vamos deixar de lado. Sim. Que você digamos que é um fruto da educação moçambicana. Você foi formado cá nacionalmente, uma universidade nacional. Então, podemos afirmar mesmo que não existe um especialista, já que você é um fruto disso. Porque você veio do mesmo sistema, tipo, mas não está em atividade. Não estou em atividade. Okay. Não existe... E também a dislexia também é um sintoma, é um transtorno, mas existem vários transtornos. Será que tem um especialista apenas em dislexia ou um especialista que pode atender também a dislexia, que nem um cirurgião geral? Estás a ver? Primeiro tem um cirurgião geral, ele pode se meter aqui, ali, mas... Como o relatório, o diagnóstico da dislexia não é conclusivo, depende do relatório de vários especialistas, não podemos dizer que existe uma pessoa só que vai tratar a dislexia, porque cada especialista vai verificar uma certa área para depois do relatório desses todos os especialistas concluirmos que é dislexia. Por exemplo, vamos precisar do neuropsicólogo, vamos precisar do fonoaudiólogo, vamos precisar do neurologista, também podemos envolver o médico, o psicopedagogo, o psicólogo. Estamos a dizer, o neurologista, ele vai fazer o exame, vai tentar fazer o exame de inteligência, ver como é que está a inteligência daquela criança, como é que está, e depois vai também ver o desenvolvimento cognitivo da criança, como é que está. Já o fonoaudiólogo vai identificar o fonema, o grafema, como é que ela fala, como é que ela... a fala dela, quando ela percebe que falaram pato, será que ela vai escrever pato? Então, o fonoaudiólogo vai identificar isso. O psicólogo, a história de vida da criança. O médico também o neurologista, a parte cerebral, ver como é que foi o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Depois do relatório desses especialistas, é que podemos concluir que é dislexia. Depois deles afastarem os outros transtornos, verem que essa não tem transtorno x. Okay. Então, e o psicopedagogo, a parte da aprendizagem, ver se também isso não é um problema da aprendizagem, porque também pode ter um problema da aprendizagem e não ser a dislexia, ser uma dificuldade de aprendizagem que a criança tem. Mas aí eu queria tocar já. Agora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode fazer a divisão, tá a ver? Da água e o óleo, né? Como é que a gente vai dividir isso? Tipo, como é que podemos dividir? Não podemos, de fato, só concluir simplesmente porque tem características que tem dificuldade na escrita e na leitura, então é dislexia. Pode não ser. Então, pode não ser a dislexia. E uma vez que para ter um diagnóstico conclusivo requer um relatório esta gama de especialistas, e cá entre nós, bro, aqui, para você ter acesso a esses todos especialistas, não é uma coisa fácil. No sistema privado, por exemplo, é complicado. É muito complicado. E nas instituições públicas, hospitais públicos, eu também duvido que haja essa vasta gama de especialistas concentrados em um hospital. Pode muito bem até houver, mas tens que viajar tipo para a província, vai para lá. E isso também depende do esforço dos pais, dos encarregados ou mesmo de si. Quem não tem condição também fica por trás. Agora, nós, porque eu estou a correr mais para nós, pelo menos com os recursos que nós temos, né? Como é que a gente pode tentar, pelo menos, começar a ver que talvez pode ser, talvez pode não ser. Porque uma vez que só simplesmente se aparecer essas duas características, que é a dificuldade na leitura e escrita, então não pode ser conclusivo. Então, o que é que nós podemos fazer? Até que ponto, como a gente pode fazer para pelo menos identificar, ou então pelo menos se averiguar que realmente não é?
Ou o que podemos fazer diferente para poder tentar estimular que isso... O que é que a gente pode fazer para afastarmos os outros transtornos que possam acontecer, né? Que a criança pode ter e concluirmos que isto é dislexia? Por exemplo, como a dislexia inicia, as primeiras características começam a se mostrar no ensino pré-escolar, nos 3, 4, 5 anos. Quando a criança atravessa do ensino pré-escolar para o ensino básico, já no nosso contexto, que é ensino básico, e ela continuar a apresentar aquelas características, depois de termos relatório desses especialistas, e ela continuar a apresentar aquelas características no ensino básico, aí é que podemos concluir que a criança realmente tem dislexia. Porque se persistir no ensino básico. No ensino básico. Que é a primeira classe, segunda classe. Primeira classe, segunda classe, a terceira classe, quando iniciar o processo de leitura. Porque na terceira classe começamos aqui no nosso contexto o processo de leitura. Exatamente. Quando a criança começa a aprender a ler. Juntar aquelas histórias que contam ali. Então, se a leitura da criança continuar muito lenta, começar a ler de forma ensilabada, a leitura não vai acompanhar o ritmo da turma. Então, assim quando ela continuar é que vamos concluir que realmente a criança tem dislexia. E uma das características talvez também possa ser essa, tipo, alguém que esteja a ouvir esse nosso podcast pela primeira vez aqui, por esse assunto aqui de dislexia, ele pode, se calhar, reparar ao lado e ver aquele colega que sempre não entende nada na turma e talvez ele sofra de dislexia, simplesmente por talvez, porque agora, podemos dizer que alguém que tem dislexia tipo, não vai a tempo de usufruir o seu máximo potencial. Vamos lá, não vai ser alguém que tenha uma inteligência. Tipo, vamos conectar logo que ele seja burro, vamos lá, entre aspas. Ou pode até não chamamos de burro, mas tipo esse aqui, já que tem dificuldade na escrita e leitura, não tem como ele ser um inteligente, alguém com... que pode explorar os seus conhecimentos no máximo, no absoluto, como qualquer uma outra pessoa, né? Não quer dizer quando a criança ou o adolescente tiver a dislexia, ela não vai explorar o seu conhecimento de uma forma... Em outras palavras, tipo, não quer dizer que é burro. Não quer dizer que é burro. Quer dizer que é burro. As pessoas que padecem, que têm a dislexia, às vezes têm um QI muito avançado, são muito inteligentes. Só eles falham no momento da leitura escrita. Eles só têm essa dificuldade no momento da leitura escrita. Agora, uma pessoa que sofre de dislexia, tipo, está fardado ao acompanhamento, já que não tem cura. A dislexia simplesmente é um acompanhamento, então a pessoa está fardada a ter um acompanhamento vitalício. O acompanhamento é contínuo, vai em cada fase. E cada fase que nós notamos que está a ter um desenvolvimento, o acompanhamento continua, não termina. Como sendo um transtorno que não tem cura, o acompanhamento é contínuo. Porque a leitura dele vai melhorando. A escrita dele vai melhorando. Resumindo, é forever. Sim. O acompanhamento é para sempre. Pode não ser com consistência. Pode não ser com consistência. Mas vamos acompanhar o desenvolvimento do paciente. Então, eu acho que é muito importante também o fator a pessoa entender, estar consciente que sofre de dislexia. Porque imagina alguém que sofre de dislexia atinge a idade adulta. E eu me fico me perguntando quantas pessoas aqui em Moçambique podem sofrer disso e serem conotadas de burras. Ou pior ainda, as próprias pessoas se veem como burras. Porque ela vai reconhecer que eu tento ler, mas não consigo. Tento escrever, tenho dificuldades. Então ela pode chegar à conclusão precipitada de si mesma que só pode ser uma ignorância minha, uma burrice, e acabar desleixando-se. Né? Então é importante a gente tomar atenção. Se você já é adulto, para quem me vê um podcast, já é adulto, faça um check-up. Né? Se você sofre tem essas tendências, pode ser, atenção, pode ser. Por isso tem especialistas. Então, também vamos ver os nossos putos lá em casa, nossos mais novos. Às vezes a gente logo corre, dá puxando a orelha que você é burro, não entende nada. Pode ser que tenha um transtorno. Então, e falando nisso, esse transtorno, já que diz que é uma coisa genética, então é hereditário. Podemos assumir que é hereditário.
O transtorno ele é hereditário, porque se, por exemplo, na família, o nosso pai, a nossa mãe teve essas características, ou tem essas características, a probabilidade de 95% de chances de nossos filhos terem é maior. Ok. Porque é uma coisa genética. E outra coisa, tu uma vez me disseste, uma das vezes que a gente conversou aí sobre o assunto superficialmente assim, tu me disseste que a dislexia não é uma doença, é um transtorno. Sim. Eu gostaria que você explicar aqui um pouquinho da diferença, porque também, se alguém sofre de dislexia, sofre de um transtorno, então não é um doente, simplesmente sofre de um transtorno. Sim, não é doente, porque doente, estamos a dizer doença é um sintoma que a gente sente. Então, a dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento. Porque nós, seres humanos, passamos por fases de desenvolvimento. Ok. Então, a criança, quando desenvolve na barriga da mãe, depois de nascer, o cérebro começa a desenvolver. Então, é só ficar comigo na boca. Então, o cérebro começa a desenvolver. Então, vão existir alterações no desenvolvimento daquela criança, alterações na estrutura do cérebro, que vai aparecer a dislexia. Tipo, é uma anomalia. É uma anomalia. Uma anomalia é uma coisa que, ao se formar, teve na formação do cérebro, vai existir uma falha na okay. estrutura cerebral, Okay. que será a dislexia. Se manifesta como dislexia. A falta de conseguir escrever e... Porque a leitura escrita é decodificação de códigos. São códigos aquilo. Que o cérebro, quando você lê, está a descodificar códigos. Então, ele vai ter essa falha na decodificação dos códigos. Okay. A leitura escrita. É um assunto muito importante. Eu repito isso muitas vezes quando a gente fala sobre isso aí, porque, de fato, tem uma extrema importância. É muito importante, porque caso você não se... Quantas pessoas, porque já que isso é hereditário, quantas famílias sofrem disso e continuam a sofrer geração após geração e não tem como, pela ignorância, né? Isso é uma ignorância, é uma coisa que existe, a gente não sabe por ignorância. Por ignorância temos um sofrimento que está a passar gerações e gerações. Que pode, e mais importante, estamos a perder mentes brilhantes, porque há gente que é super inteligente, mas simplesmente tem esse transtorno que lhe dificulta ele a desenvolver o seu potencial no seu grau absoluto, digamos assim. Porque estamos a imaginar na atualidade, agora tudo é leitura escrita. Toda a informação está no livro. Toda a informação está no livro. E agora, se tu tens a dificuldade de escrever, de ler, não consegues ler, então imaginamos que estamos num círculo social. E ali as pessoas estão a ler, estão a escrever. Você tem aquela dificuldade. A tua autoestima vai ficar baixa. Se calhar vais se oprimir, não vais poder ler. Estou a perceber. Está a perceber. Tipo, você já sente tipo lá, excluído daquele círculo, porque não sabes ler, não sabes escrever. Sim, tipo, mas o que se passa comigo? O que se passa comigo? Então, quanto mais cedo for identificado, ser notado esse sistema, quanto mais cedo a pessoa tiver o acompanhamento, é melhor, porque a criança, a pessoa vai começar a superar algumas dificuldades no seio escolar, principalmente no seio escolar. Já vai começar a aprender a ler. Por mais que a leitura não seja muito rápida, né? Mas vai conseguir ler, vai conseguir escrever, vai ter menos erros ortográficos. Então é isso aí. E o mais importante também, eu acho, que seja fazer o diagnóstico das pessoas, das crianças nesse caso, é que antes de tudo a pessoa já toma consciência, porque esse fator de a gente ter a baixa autoestima vai surgir no momento que vai surgir com mais intensidade no momento que você não ter a consciência que eu sofro de um transtorno. Não é uma coisa que aconteceu, um erro, tipo, não é uma coisa minha, tipo, das minhas competências, assim, tipo, eu não tenho controle disso, né? Foi uma falha e tal. Então, pelo menos assim, você evita ter esse auto-julgamento tão forte, assim. Então, é por isso que eu vejo que é muito importante, pelo menos a gente ganhar consciência, pelo menos ganhar consciência. Isso aí evita você se excluir desse círculo aí, por exemplo, estamos na turma, as pessoas estão a ler.
O professor diz, João, leia na parte X. Sim. Você começa e você pode sofrer bullying dos Imagina colegas. professor, quantos professores que não têm essa consciência. Também ficar aí na ignorância também. Tipo, mas esses como, pá? Essa idade, nem ler, nem escrever. É burro. É burro. Ei, é pesado. Então, quanto mais tu sofres isso, vais te excluindo mais daquele sistema. Então, de fato, também os professores tinham que, né? Não existe uma formação, não sei se tens conhecimento disso, mas será que na formação dos professores, já que não, eles são especialistas nessa área, mas primeiro não tem uma pequena noção base, que existem certos transtornos que dificultam o aprendizado e tal, lá nessa formação vossa também, que você é especialista em aprendizado, então será que os professores não têm essa formação? E outra questão também para depois responderes em sequência, como é que é feito o diagnóstico assim na prática, tipo, superficialmente, né? Como é que qualquer um dos especialistas ele procede para fazer um diagnóstico? Tipo, como é que ele avalia? Porque sendo um transtorno do neurodesenvolvimento. Neurodesenvolvimento. Podes também chamar de neurobiológico. Neurobiológico, porque neuro no cérebro, né? Sim. Então, sendo uma doença assim, ou um transtorno, não doença, o diagnóstico não é feito simplesmente com retrato de sangue, amostra de sangue, urina, ou um raio-x, ou o quê. Então, penso que é mais difícil ter um diagnóstico para essas situações, porque uma malária, uma dengue, como falam brasileiros, só terá amostra de sangue, fazer um exame e já conseguimos ter o resultado. Temos o resultado. Primeiramente, falando da área dos professores, os professores têm uma formação psicopedagógica que psicopedagógica? Sim, tem uma formação psicopedagógica. Essa palavra é muito importante, muito interessante. Psicopedagógica, tipo... Sim, tem uma formação psicopedagógica que eles sabem desse assunto, sabem do assunto, fala-se dos transtornos, fala-se da motivação, mas nem sempre quando tu tens aquela formação, por causa do sistema, é fácil identificar esse tipo de coisa, precisa de especialistas. Você é professor, mas o professor pode notar que, criança X está com sintomas X. O que ele vai fazer? Vai encaminhar para um especialista. Sim, é isso. Pode não ser dislexia, mas pelo menos ele vai ver que falar. De todos esses alunos aqui, eles têm essa dificuldade. Já fizemos depois testes e tal, mas nada. Várias metodologias. Então, será já não é motivação dele. Se quer ter alguma coisa assim, suspeitar, antes de conotar aquilo. Sim, então ele encaminha para um especialista. O especialista vai fazer uma avaliação. Dependendo do especialista, pode ser um psicólogo, pode ser um psicólogo, pode ser um neurologista, pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um psicopedagogo. Mas começa por quem? Pode começar com o psicopedagogo, porque o especialista ele não vai fazer um relatório conclusivo. Depois dele ele fazer a sua avaliação, ele vai encaminhar para outro especialista. Que para criança X está a ter essa dificuldade, vamos mostrar características X. Depois de ter sido feito X, ela ainda continua com as características X. Ele vai pedir por exemplo, uma avaliação neurológica. O neurologista vai fazer sua avaliação. O neuropsicóloga para fazer a avaliação da inteligência e também do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, depois dele fazer a sua avaliação, não, realmente a criança está a ter ainda esse tipo de dificuldade. Ele está a ter problemas na sua inteligência e X. E o neurologista também tem a sua parte também na sua parte. O desenvolvimento cerebral da criança teve falhas no X. Aí é que podemos concluir que a criança tem a dislexia. Agora, quando eu perguntava em sequência, era a mesma questão do diagnóstico, os processos para fazer o diagnóstico, tipo, os processos superficiais, como é? Tu recebes o paciente... Os processos para fazer o diagnóstico não... O pré-diagnóstico. O pré-diagnóstico não é uma tirada de sangue que a gente vai saber que a criança tem dislexia. Através da família, a família quando notar os sintomas que estávamos a referir, dificuldades em identificar objetos em casa... Como assim? Tipo, objetos? Além de leitura escrita também tem objetos. Por exemplo, nós mostramos um objeto de gato para a criança. Este é um gato. A criança pode repetir gato, mas
ela de repente vai esquecer. Passou um tempo, você volta tardinha, Vai esquecer. pergunta Você de manhã, você volta volta tardinha. logo. É um pato. Então, aí são Ok, faz confusão, uma das assim. características, Ok. sim, da dislexia. Então não é só a dificuldade na leitura e escrita. Mas elas não, vão mas, se- mas porque também é uma criança de 1, 2 anos, 3, muitas vezes não consegue ler. Não consegue ler. Tá vendo? Não consegue Ler ler. nem escrever. Nem muitas das vezes, não é comum. Por isso que eu Não é disse, comum, por yeah. isso que eu disse que quando a criança entrar no ensino básico, E aí começa quando assim, iniciar o processo da leitura leitura escrita, exatamente, né, sim. ela começar a apresentar dificuldades na escrita, na leitura, é que podemos ter a conclusão que realmente a criança tem a dislexia. Então, na ausência, tipo, nos 2, 3 anos. 2, 3 anos ela pode apresentar Então, características. quais são as características fora da escrita e leitura? Falaste agora sobre identificar objetos e tal, por exemplo. Sim. O que mais? Tipo, o que podemos notar? Porque quem tem um filho de 2, 3 anos, 4 anos, não vai controlar já a leitura escrita. E também não pode parar. Tipo, vou esperar a começar o processo de pré-escolar, a escolar, básico, para poder já... Então, é isso que eu dar estava a dizer, diagnóstico. identificarmos objetos, porque criança de 2 anos, ela já começa a identificar coisas. Objetos, já, coisa. A boneca tem uma fase de assimilação, que ela pega a boneca, a fase de assimilação, 1 ano, 2 anos, ela pega um objeto, depois dela se familiarizar com aquele objeto, tem que saber que isso aqui é uma boneca. Uma boneca. Então, as O crianças... anormal como é que seria? Sim. Tipo, ele vai poder ver boneca. Não esquecer. Você mostra a boneca, ela ficou com aquilo boneca. Então, de repente, você mostra de novo, ela vai dizer que é boneca. Mas de novo, tipo o quê? Tipo, a frequência, tipo, daqui... Eu pergunto-se por quê? Por exemplo, a minha filha, tipo, tá vendo? Eu brinco com ela, vai, filha, diz cabeça, aí ela Sim. tem aquela cabeça, olho, nariz, Olho, pô. sim. Passando um tempo, até ele que toma iniciativa, tipo um dia, uma tarde, ela Sim. vem, por vezes até acerta, cabeça, olho, o que é, mas sempre faz alguma coisinha. Tá vendo? Ela ainda está a assimilar algumas coisas, Ainda, ainda está sim. numa Porque fase de ainda não fez nem 2 desenvolvimento. anos. Nem de 2 idade. anos, está numa fase Ainda não fez nem 2, Sim. está no 1 e 9 Sim, está meses. numa fase de desenvolvimento, 11 porque meses. dos 0 aos 6 anos ela ainda está na fase motora. Identificar os objetos, ela ver, familiarizar-se. Uma fase de assimilação. Mas agora, se ela consegue fazer isso, já agora, dá uma consultoria aqui, já agora. Não tem primeiro dislexia até então. Não tem características. Não tem características. Não tem características. Mas enquanto ela até consegue ver, ela por acaso consegue identificar objetos, tipo, Sim. eu falo carro, moto, sempre a rua deixa assim, para ela tipo, moto, ela é moto, carro, carro. Sim. Então isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Ela ainda não está a apresentar características da dislexia. Ela ainda não está a apresentar características da Graças a dislexia. Deus. Porque se ela continuar com Mas essas também ser características... hereditário, meu pai não tem, pai nunca teve esse problema, eu então não é hereditário, ela não tem como apanhar. Sim. Então, aliás, se eu noto que eu não tenho esse problema, pode ser da mãe ou do pai. Pode ser da mãe ou do pai. Se os dois não tiveram problema, esse problema, então é fácil você identificar esse tipo, vamos lá no relacionamento e tal, depois perguntar, amor, tipo, não tem esse problema, tal. Não, isso aí não é assim, amor. Não tem... Não, tipo, ser hereditário, então, você já é adulto, é mais fácil conversar com um adulto do que com uma criança. Então, se Sim, você é é muito adulto, fácil, eu posso é muito identificar, posso perguntar para ti, tu tiveste esse problema na adolescência? De leitura, tiveste esse problema? Sim, eu posso dizer que sim, tive problemas. Tiveste, então podemos ter talvez. Tiveste problemas de leitura escrita e esse problema ainda continua. É importante se continua. Sim, isso continua. Então Continua a ter erros ortográficos, continua na letra. Atenção aí. Então. O pessoal tem que ficar atento. As paqueras, relacionamento, faz alguns testes. Mas também não quer dizer que a pessoa seja burra ou tal, é um transtorno, não impede nada, isso é uma brincadeira. Sim, é um transtorno. Não Mas é também, mas falando sério, serve, vale a pena tu souberes antes, assim a pessoa precaver, quando a pessoa já tem um filho e tal, então já aumenta as chances. Não quer dizer que todos os filhos vão ter. Mas as chances são maiores. As chances são maiores Então de já fica já um dos dentro. teus filhos poder ter esse problema. Um dos, não é que Um dos todos teus filhos, não vão estar a sair, todos. sim. Um dos Isso é teus muito filhos importante. pode ter esse Ok. problema. Ok. Um dos teus filhos pode ter esse problema, ter características da dislexia. Mas se ela apresenta essas características, por exemplo, nos 2, 3, 4 anos, que está no ensino aquilo na escolinha, e quando entrar no ensino básico, estamos a dizer,
em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e ela não mostrar essas características, não é dislexia. Não é dislexia. Pode ser um problema de aprendizagem da criança. Ok. E isso também tem cura. Tem cura, Quando for um problema de aprendizagem, tem cura. Ter uma dificuldade, tem cura. O que acontece no ponto de vista, eu acho que acontece no assunto quanto à aprendizagem, mesmo para os adultos, é aquela coisa de ritmo. Sim. Cada um tem o seu ritmo de aprendizado. Então, é irônico como é que o ensino nos faz querer pensar que uma turma ou um conjunto de pessoas, de 50, 60 pessoas, todos vão aprender ao mesmo tempo. Cada um tem o seu ritmo. Então, não é necessariamente que você aprenda hoje e eu aprenda amanhã, que você necessariamente você é mais inteligente do que eu, ou outro seja mais inteligente do que o outro. Então, é simplesmente o que vale no final das contas, nem o ritmo, é a retenção do conhecimento. É a aprendizagem. A aprendizagem. É o mais importante aí. É o processo. Sim, claro que tem impacto, né, em algumas circunstâncias e tal, mas o final do túnel é você reter a informação, você aprender. Então temos que ter esse reconhecimento que cada um tem o seu ritmo. Porque a aprendizagem é um processo. Okay. É um processo contínuo. Contínuo, exatamente. Aprendemos para sempre, a vida inteira. Então, numa sala, por exemplo, no nosso contexto, encontramos 62 alunos. Numa turma. Para um professor. Yeah. Já imaginou isso para você conseguir fazer com que todos aprendam do mesmo jeito? Porque a aprendizagem, cada um aprende da sua maneira. Yeah. Tem aqueles que aprendem logo a priori e tem aqueles que aprendem escrevendo. Tem aqueles que aprendem sendo por, vamos dizer, mostrar imagens. De uma maneira... Com recursos diferentes. Com recursos diferentes. Porque tem várias metodologias. Não? Então... A aprendizagem não é... Todos temos que aprender do mesmo jeito, não. Existem várias maneiras do indivíduo aprender. Okay. Então, na sala temos de respeitar sempre isso. Eu acho que é aí onde entramos naquele conflito de escolas públicas versus escolas privadas. Porque a gente até diz, lá, nas escolas públicas, os professores que ensinam nas escolas públicas, inclusive as faculdades públicas, são os mesmos que, por vezes, a maior parte também estão ensinando nas escolas privadas. Fazem como um lobby, né? Entre aspas. Então, vamos lá, se o que define a qualidade de ensino fosse simplesmente o professor em si como gente, simplesmente isso, eu penso que seria igual a qualidade. Mas o que se verifica, por vezes, é o contrário. Mesmo professor que está ensinando numa escola pública, quando vai numa escola privada, parece que ele transforma-se. Espera, não meu raciocínio, parece que ele transforma no sentido tipo o quê? Porque eu falo isso no sentido de quê? Estou a falar dos produtos dos professores. Você levar um aluno de uma escola privada e pública, de uma certa classe, assim, principalmente no ensino básico, a qualidade você nota que há uma diferença. Então, por vezes, eu quero chegar, às vezes o professor, mesmo um professor quando vai numa escola privada, numa escola pública, não tem recursos. Quando ele vai na escola privada, ele tem mais recursos para poder fazer com que o aprendizado seja mais rápido. Talvez a diferença esteja aí. Porque vamos lá, vou numa escola privada, eu quero apresentar um slide, algum vídeo, mas imagem, nem tem slider naquela escola. A escola pública não tem slider, não tem nenhuma tela para poder ver. E ele, quando vai para a escola pública, encontra lá já um slider bem organizado, tal. Hora de informática tem computadores bem organizados. Então, de certa maneira, ele tem um melhor desempenho no seu ensino, né? Então, por vezes, é falta de recursos. Então, um dos recursos, por exemplo, é de vocês especialistas. Podiam estar também nas escolas, em todas as escolas a princípio, que é educação, né? Mas eu creio que para chegar ao ponto de os governos pôr lá esses especialistas em cada turma, em cada escola, porque um especialista pode cobrir uma escola inteira, né? Tem um departamento lá. Então, mas como é que funciona essa interdependência com os professores? Tu chega na escola, vamos supor que eu tenho uma escolinha e eu quero contratar um especialista, a ti, por exemplo, ou te contratar. Então, como é que seria o teu trabalho a princípio? Teria em coordenação com os professores, chegarias lá, darias uma... Como é que seria, mais ou menos? Caso eu contratasse para a minha escolinha, coisa que ainda não tenho. Não, numa escolinha pública, assim como privada, existe lá um departamento
para atender esse tipo de caso, que está em coordenação com os professores, como os professores é que lidam diariamente com os alunos, é que estão em contato direto com os alunos, eles vão apresentando. Depois deles notarem que o aluno X está a apresentar essas características X, eles vão encaminhar para o especialista. Vão chamar o especialista da escola, que o aluno X está a apresentar características X. Mesmo depois de eu implementar várias metodologias, ele ainda continua com essas características. Depois do professor apresentar isso, aí é que fazemos a avaliação e que já entra o especialista para fazer a avaliação. Mas sempre em coordenação com os professores. Os professores. Sim, é como funciona. Ok, então... Os professores são os primeiros a notar na turma. Mas também a família pode notar em casa. Porque antes da professora vem a família. Vem a família. A família também pode notar e procurar o especialista. Talvez nesse período que eu poderia falar uma frase aqui que eu ouvi de um empresário brasileiro, né? Flávio Augusto, que dizia que a gente tem que educar os nossos filhos além da escola. Quer dizer, a gente não dá responsabilidade total simplesmente à escola, em todos os sentidos. Tá vendo? Porque para os casais que são muito ocupados, atarefados com o dia a dia, corrido e tal, simplesmente às vezes usamos a escolinha como uma creche também, para deixar lá só. Tá vendo? E a criança vem para casa ao final do dia, ou você sai ao final do dia, encontra nessa noite e tal. Não há aquele contato, não há aquele espaço da gente pelo menos ouvir a criança e tal, porque nós temos de ser os primeiros. Se você não tem tempo para se preocupar com isso, como é que vamos ter a ingenuidade de achar que o professor vai ter essa capacidade? Ele está ali para maltar, 62 alunos. Está a ver? É complicado, muito complicado. Principalmente com a situação que nós vivemos no nosso país, não podemos que ninguém... Todo mundo sabe. Estamos a dizer, por exemplo, as escolinhas, por causa da dinâmica social agora, não é como há muito tempo. No nosso contexto, para falar isso no nosso contexto, atualmente um pai, uma mãe já trabalham. E vão trabalhar, voltam às 16. E já alguns têm a possibilidade de levar a criança por numa escolinha, que também a criança volta às 16. Mas a escolinha vai fazer seu trabalho, que são as brincadeiras, mas muito tempo depois dela voltar em casa, esse trabalho ainda continua. Os pais encarregados de educação. O trabalho continua, que é o papel de pais e mães. Continuarem aquele processo, acompanharem a criança, observarem a criança. Como é que está o seu desenvolvimento, o que ela está aprendendo na escola. Para esse processo deve ser contínuo, tanto na escola como em casa. Porque no meu ponto de vista, porque eu acho que essa fase da vida do ser humano, que é a infância, o ensino pré-escolar, é muito importante. Vejamos como fosse uma planta, tá vendo? Né? Tipo que o que nós queremos que ela seja lá no futuro tem que começar logo na base. E essa é uma fase que não tem volta. A gente cresceu, não há como você voltar para a infância ou dizer, vamos lá que eu vou voltar para fazer de novo, como se fosse um produto, uma coisa. Não. Então é uma fase que não tem volta, dia após dia. Tipo, a criança vai crescendo. Eu noto isso, tipo, agora sou pai de primeira viagem e tal. Eu começo a notar que é um desenvolvimento rápido, mas que você vê, tipo, não vê como passa. Tá vendo? Mas você tipo, já vimos muitos bebês, sempre vemos bebê, criança, mas cada uma nunca volta como era. Tipo, nós todos vamos beber um dia. Então, a coisa que deveria ser feita lá, não tem como voltar a ser feita lá. Pode-se fazer agora, mas não terá aquele timing, tá a ver? Sim, o timing vai ser diferente, porque estamos a dizer que naquela faixa dos 2 aos 6, 7 anos de idade, a criança está numa fase de desenvolvimento motor, em que ela necessita muito acompanhamento dos pais, porque é muito importante que nós estejamos presentes naquela fase. Exatamente. A escolinha, ela vai fazer o seu trabalho, né? Mas não vai fazer aquilo que os pais fazem, porque toda criança necessita do amor. Ela sabe que aqui este é meu pai. O amor do pai. Ela fica muito feliz em o pai estar a fazer aquele acompanhamento.
A escola vai fazer, ele vai brincar, Yeah. vai se enturmar com os colegas, até pode também não se enturmar com os colegas, virar uma criança já isolada. Mas com o apoio dos pais, sai daquele contexto da escolinha, vai no contexto familiar, encontra também um ambiente... encorajamento, diversão, brincadeira, um tempo especializado para ele e os pais a brincarem, a divertirem-se, a rirem. Não chegou, também em casa encontramos os rapazes empregados e também deixamos com uma babá. E não temos tempo para dar aquele carinho aos nossos filhos, o carinho, a atenção. Se calhar eles podem, porque a criança sente aquele prazer de estar com os pais. Então, se também chega em casa, para além daquele contexto das escolinhas, que está com umas pessoas, entre aspas, desconhecidas que passam até muito então, tempo com ele. Então, quando volta para casa, por mais que a empregada esteja ali todo dia, mas também uma pessoa desconhecida. Então, está fazendo o seu trabalho. O amor dos pais, estar ali com os pais e acompanharem aquele desenvolvimento dela, é muito fácil eles notarem alguma diferença na criança. Agora, imaginemos que sai daquele contexto de escolinha, volta para casa e continua com uma empregada que é também desconhecida. Sim. A empregada vai fazer simplesmente aquilo que nós incutimos para aquela. Raramente vai encontrar uma que tem aquela dedicação. Sim. Dedicação de notar. Esta criança está a desenvolver assim. Não tem essa dificuldade aqui. Ela só vai querer fazer aquilo que nós incutimos para ela fazer. Agora, você quando é pai, o pai está a acompanhar aquele desenvolvimento, sai da escolinha, está em casa, começa a brincar com ela, começa a notar umas dificuldades que ela tem. Aí é onde vai notar, meu filho está com esses problemas. É muito fácil ela contactar um especialista. Meu filho está com problemas x. Aí é onde os pais procuram especialistas, mas também a escolinha pode fazer isso. Criança X, estamos a fazer brincadeira X, porque a escolinha, o contexto é de brincadeiras. Muita atividade lúdica, brincar, saltar, mas com o objetivo sempre de desenvolver a criança. Brincar, saltar, cantar. Então, a escolinha também, quando notar essas características, a criança não consegue acompanhar a rima, não consegue identificar os objetos, está a ter dificuldades, esquece facilmente algum objeto. Então, ela procura especialista. Ela procura especialista. Então, é mais ou menos isso. Então, a conversa aqui vai se estender muito, porque a conversa realmente é muito importante. Mas como está acima da hora e também são 21h34 aqui. E depois tem um carro que está a fazer barulho aqui bem próximo. Não sei se não vai impactar aqui no áudio. Vai impactar. No áudio. Então, penso que nos perdoem aí pelo áudio. E como considerações finais e tal, eu gostaria de terminar aqui com uma última pergunta que eu tenho aqui como curiosidade, né? Então, para aqueles pais que se depararam com essas características nos seus filhos, como é que deve ser o seu posicionamento? Como é que eles podem... Tudo bem que o tratamento é feito com especialistas, mas nós como pais, né, como encarregados, como é que podemos contribuir positivamente do ponto de vista de ajudar o nosso filho a ultrapassar esse transtorno, né? Para os pais encarregados de educação, que se calhar não têm a possibilidade de contratar um especialista, ou se calhar existe falta de desconhecimento que existam especialistas que podem atender essa área, porque nos hospitais existem psicólogos, neuropsicólogos e médicos também. Podemos recorrer assim ao psicólogo. Podem recorrer a esse tipo, mas também existem coisas que podes fazer em casa. Por exemplo, podemos praticar a rima com a criança. Segmentação silábica com a criança, leitura de livros, segmentação silábica, leitura de livros, livros infantis. O que seria segmentação silábica? Segmentação silábica é para mistura de palavras. Brincarmos com palavras. Estamos a dizer, por exemplo, pato. Brincamos, pá. A criança, pá, tu.
Entonar sim. Então, também leitura de livros infantis. Temos aqueles livros infantis pequenos que tratam da história do coelho, da história de xixi, para tentarmos ler com a criança. Aí tu fala uma criança de que idade já? Com a criança. 3 anos? A criança que já começou a ler. A ler, sim. A criança que já começou a ler. Vou contar essa história. Que já começou a ler, por exemplo, estamos a dizer na 3ª classe, quando começar a leitura e a escrita. A criança que já começou a ler e escrever. Já 7, 8 anos. 7, 8 anos, que já começou a ler e escrever. Vamos praticar isso em casa. Tá. Ele tá. Pato. Pato, ele ouvir aquela sonorização. Pato. Ele escreve pá. Pato. Então, podemos praticar isso. Podemos praticar isso lá em casa. Podemos praticar isso lá em casa. Eu tenho aqui inúmeras curiosidades outras, mas como sabes, né, o áudio e tal. Então, diz lá onde é que a pessoa pode te encontrar nas redes sociais. Se também não tiver problema, deixa o WhatsApp aqui. Também só cuidado, senão o número não... atenção, é um número especial para assunto relacionado à assessoria, né? Sim, assessoria. Não é para alô, oi, vi teu vídeo, gostei de ti, não, né? Não. Apesar que ele não é comprometido, mas pronto, fica à vontade. Sim, podem ligar. Meu WhatsApp 8482828268. Podem me encontrar no Facebook. Hussein Selemani. Infelizmente agora não estou a utilizar o Insta. Mas também podem mandar uma mensagem por e-mail. Hussein Selemani 9222@gmail.com. Bravo. Então é isso aí, família. Este foi o primeiro episódio do grande Legend Podcast, que vai passar a partir de hoje na sua tela. Todos os finais de semana teremos um podcast aqui. Terei alguma figura que tenha algo esplêndido, algo de valor a contribuir para nós. Vamos ter um tempo de conversa aqui informal. A ideia é ser uma conversa informal, né? Não queremos passar a ideia de ser uma entrevista, né? Então é isso aí, estamos juntos e obrigado pela presença aqui. Obrigado. Espero que voltes mais vezes, porque ainda existe muita coisa para a gente conversar. Não é só dislexia também, tem vários transtornos que dá para a gente. Então, prometo voltar uma outra oportunidade aqui. Prometo. Vai depender também do público. Os feedbacks vão dar. Quiser saber. Dá um comentário aí. Gostaríamos que falasse assunto X, dificuldade X. Também dificuldades de aprendizagem, não só transtornos. Estamos a pedir para falar da dificuldade X. Vamos aparecer, vamos conversar sobre a dificuldade. Exatamente. Para tomarem mais conhecimento, dúvidas. Comentem aí no canal. No Podcast Legend, esse aqui é Podcast Legend. Vai estar disponível no YouTube e no Facebook também. Então, sem mais delongas, até a próxima.